Vamos aqui para mais uma aula de matemática básica, ainda dentro do tópico de frações. Tema principal dessa aula, redução de frações ao mesmo denominador. Mas, Alexandre, essa playlist aí tá ficando enorme, é muita aula de fração, já estou enjoado. Pessoal, eu percebo com as aulas que eu dou de reforço, tanto aula para concurso, para alunos de vestibular também, que a principal, eu afirmo isso, é o que eu percebo, a principal dificuldade dos alunos é com o conteúdo de frações, porque é um conteúdo que ele, de certa maneira, é extenso. Você está vendo aqui vários detalhes de fração que às vezes você não tinha visto até então. Ele é extenso e ele será exigido em toda a matemática. A pessoa está lá resolvendo uma equação de geometria plana. Aí chegou lá no final da conta. 4/5 mais 1/6. Ah, não sei fazer. O problema está na geometria? Não está na geometria. O problema está aqui, nas frações. Então nós temos que trabalhar isso, ok? E qual é o objetivo da aula de hoje? O objetivo é redução de frações ao mesmo denominador. Traduzindo, olha só, observe as frações. Eu tenho essas frações aqui e eu quero transformar todas elas em uma fração com o mesmo denominador, em frações, melhor dizendo, em frações com o mesmo denominador. Se você observar as aulas passadas, nós estamos caminhando para isso, ok? Veja as aulas passadas que nós estamos caminhando para chegar aqui. Aí você vai conseguir compreender perfeitamente o que está sendo dito aqui. Aqui nós continuamos a nossa caminhada. Então, olha só, o denominador é o cara de baixo, correto? Eu quero transformar esse 4/3 aqui em uma outra fração, esse 4/5 em uma outra fração e esse 1/6 em uma outra fração, tais quais todas elas têm o mesmo denominador, ou seja, redução de frações ao mesmo denominador. Por que isso? Serve prioritariamente para duas coisas muito importantes para a gente. A subtração e a adição de frações, que é interessante eu ter o quê? O mesmo denominador, isso já foi passado, vai ser mais especificado à frente, ok? E também para a comparação de frações. Qual fração é maior? 4/3 ou 4/5? 1/6 ou 2/7? Tá entendendo? Então, isso daqui, essa redução de frações ao mesmo denominador, ela é importante para isso que eu estou falando e ela pode garantir, ela vai te acompanhar para toda a matemática, ok? Então vamos para a prática aqui. Observe as frações. Tem essas frações aqui, ok. E eu quero reduzir ao mesmo denominador, perfeito. O que eu posso ter aqui de ideia? Lembra do seguinte, que na última aula eu sempre multipliquei em cima e embaixo por o mesmo número? Por exemplo, se eu pego aqui, ó, o 4/3, 4/3, e multiplico em cima por 2. Então eu tenho que multiplicar embaixo também por 2, perfeito? E 4 vezes 2 é 8. E 3 vezes 2 é 6. Então 4/3 é igual a 8/6, certo? São frações equivalentes. Só que a minha meta é eu multiplicar em cima e embaixo aqui por um número, aqui também, ó, em cima e embaixo por um número, e aqui também, em cima e embaixo por um número, tal qual, faça tudo isso aqui, ó, todos os de baixo serem iguais, perfeito? Então, o que eu concluo? Pensa, abstrai um pouquinho, tá bom? E é interessante ver as aulas anteriores para você conseguir compreender isso que eu vou falar agora. O novo denominador, tá? Tô afirmando para vocês, ele será múltiplo de 3, 5 e 6. Aqui, ó, o 3 está aqui, o 5 está aqui e o 6 está aqui, correto? Porque ele não tem que ser igual? Ele tem que ser igual, beleza. E eu vou multiplicar esses caras aqui, ó, por um número tal qual esses novos denominadores sejam iguais, ok? Sejam iguais. Portanto, esse número, ele será múltiplo desses caras aqui. Pode ser qualquer múltiplo, tá bom? Pode ser qualquer múltiplo. Só que o que eu acho interessante, o que, na verdade, é interessante de fato pra gente, eu pegar o menor múltiplo. Por quê? Porque se eu pegar um lá da frente, só vai me dar mais trabalho de calcular isso. Então, o que nós fazemos? Eu estou observando, acabei de mostrar para vocês, de discutir aqui com vocês, que o novo denominador, ele será múltiplo desses números, certo? Por quê? Porque eu vou estar multiplicando por alguma coisa. Então, o denominador que será igual, ele será múltiplo. Só que eu, malandramente, vou pegar o menor possível para me dar menos trabalho. E como eu faço isso? Eu faço com o MMC, que é o mínimo, ou menor, múltiplo comum. Menor múltiplo comum entre quem? Entre 3,
5 e 6. Já foi passado no canal como você calcula esse MMC. Então já fiz aqui direto para vocês, olha só. Você coloca os números separados por um tracinho, ó. 3, 5 e 6. E vem fatorando em primos. E o produto desses caras aqui do lado, ó, do lado direito da barrinha, vai ser o nosso MMC. Ok, então olha só. 3, 5 e 6. Eu divido por 2. Tá vendo? Dividir por 2 por quê? Porque o 6 é divisível por 2. 6 dividido para 2 é 3. Esses dois aqui não são, né? Nem o 3 nem o 5. Então eu repito eles. Fica 3, 5. Ok. Aqui ficou o 3 e o 5, né? 3, 3 e 5. Eu posso dividir por 3. Só que o 3 divide os dois ao mesmo tempo, né? Então 3 dividido para 3 é 1. E o 5 permanece e o 1 aqui. Porque 3 dividido para 3 é 1. Ok. E agora por 5. Só sobrou o 5 mesmo. Então fica 1, 1, 1. Ok? E qual é o produto aqui? Ó? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, eu concluí que o meu múltiplo ali, o meu menor múltiplo possível, é 30. Observe, se eu pegar 3 vezes 10, opa, é 30, certo? Se eu pegar 5 vezes 6, é 30. Se eu pegar o 6 vezes o 5, também é 30. Opa, esse 30, ele pode ser um múltiplo, né? Tal qual seja interessante de eu colocar aqui em mesmo denominador, perfeito? Poderia ser o 60. Sim, o 60, ele é múltiplo do 3, ele também é múltiplo do 5, ele também é múltiplo do 6, só que ele não é tão interessante pra gente, por quê? Porque ele não é o menor, tá bom? Ele vai dar mais trabalho depois para eu simplificar a minha fração. Show de bola. Então, olha só, paramos aqui, né? Paramos aqui, calculamos o MMC. Então, eu já observo que o meu menor múltiplo possível, né, mínimo múltiplo comum, ele é 30. Então eu vou transformar todas essas frações aqui para denominador 30. Parece difícil, mas não é, muito tranquilo, olha só. Eu escrevi aqui o meu 4/3, ó. Meu 4/3 igual a A sobre 30. Tá tudo sobre 30, ó. Sobre 30 são os novos denominadores, ok? Beleza. E aquele exercício da aula anterior de descobrir o carinha aqui de cima. Posso fazer regra cruzada? Posso. Aqui eu vou fazer pela lógica, porque olha só, é mais rápido nesse caso aqui pra gente. Do 3 para o 30 eu multipliquei por 10, correto? Multipliquei por 10. Então se eu fiz isso aqui em cima, desculpa, eu fiz isso daqui embaixo, em cima eu também tenho que fazer, multiplicar por 10. E 4 vezes 10 é 40, portanto esse A aqui, ele é igual a 40, tá bom? O A é igual a 40. Vamos calcular o B. Ó, 5 para 30, eu multipliquei por 6, né? Porque 6 vezes 5 é 30. Opa, então se eu fiz embaixo, eu tenho que fazer em cima também. E 6 vezes 4 ou 4 vezes 6 é 24. Portanto, esse B aqui, ele é igual a 24. Show de bola. E esse C aqui, ó. Opa, do 6 para o 30, eu multipliquei por 5, perfeito? Então, daqui para cá, eu também tenho que multiplicar por 5, certo? E quanto que é 1 vezes 5? É o próprio 5, portanto, C é igual a 5. Show de bola. Já descobri as frações que tem agora o nosso denominador comum, ok? O que aconteceu? A minha fração 4 sobre 3 virou 40 sobre 30. Aqui, ó. Vou escrever aqui do lado. Na verdade, se tornou isso aqui, ó. Opa! Deixa eu só apagar aqui. O apagador tá longe, vou apagar com o dedo mesmo. Não tem problema não. O 4 sobre 3, ele virou... Vou colocar isso aqui sendo igual, ó. Isso aqui é igual. O 4 sobre 3, ele virou 40 sobre 30. Tá bom? E esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele virou 24, certo? 24 sobre 30. 24 sobre 30. Opa! E esse cara aqui, um sexto, ele virou 5 sobre 30. Porque o C vale 5, né? 5 sobre 30. Observe que agora ficou bem melhor para eu fazer várias coisas, né? Para eu comparar, para eu somar, porque os denominadores são iguais, beleza? Mas nós ainda veremos, aqui ó, é igual, tá bom? Aqui é um Ezinho, né? Você já sabe qual que é qual aqui, ok? Mas agora eu já posso fazer várias coisas aqui com essas frações, as quais eu não poderia fazer nesse formato, ok? É muito interessante pra gente. Detalhe, a soma, a subtração, vai ter uma aula específica para isso, mas nós estamos introduzindo pouco a pouco esse pensamento, ok? Fica muito mais simples
Fica muito mais simples, não. É o único jeito, trazendo para o mesmo denominador, de eu somar ou subtrair frações com denominadores diferentes, ok? Tem que sempre reduzir o mesmo denominador. Show de bola, vamos lá. E olha só a observação importante. Para reduzirmos duas ou mais frações ao menor denominador comum, é o que nós acabamos de fazer agora, aí eu vou te dar um passo a passo mais simplificado, olha só. Aqui, vamos lá, aqui é a explicação. Por que isso está acontecendo? Aqui é o que você vai fazer, beleza? É o que você vai fazer dentro da sua prova. Maravilha. Então, olha só, aqui é o macete. Calculamos o MMC dos denominadores, foi o que nós fizemos, certo? Calculamos o MMC dos denominadores. Esse MMC será o menor denominador comum. Ok, sim, ele vai ser. Acabamos de ver isso. Multiplicamos o numerador de cada fração pelo quociente entre o denominador comum e o denominador inicial da fração. Nossa, falou grego agora. Não, olha só, na prática você vai entender que é muito simples. Vamos lá. Eu quero reduzir ao mesmo denominador, A1, aqui ó, A1, mesmo denominador, essas duas frações aqui. Como eu faço isso? Primeiro passo, ó, eu tiro o MMC entre os denominadores, beleza? Já sei que o MMC entre 2 e 3 é 6, ok? Então aqui, ó, só vou reescrever as frações de outra maneira. Aqui é 6, só estou fazendo a estrutura delas, tá bom? E a estrutura aqui da primeira, ó, a estrutura da primeira, que o novo denominador será 6, e a estrutura da segunda, que o novo denominador será 6. Observe que daqui, ó, agora eu estou a primeira com a primeira, correto? A primeira com a primeira. Daqui para cá, eu multipliquei por alguma coisa, correto? Que foi o 3, né? Porque 2 vezes 3 é 6. Opa! E se eu quisesse sair daqui para cá agora? É só eu dividir. Se daqui para cá eu multipliquei, daqui para cá eu divido. Perfeito? Então, olha o que está falando. Multiplicamos o numerador de cada fração pelo quociente entre o denominador comum. Ó, esse aqui é o meu denominador comum, que é o 6, né? Ele é comum, ele é igual. E o denominador inicial da fração. Eu quero saber o quociente entre esses dois denominadores. Como eu faço isso? 6 dividido para 2, ó. 6 dividido para 2 é 3. E esse 3 eu tenho que multiplicar por quem? Olha só, multiplicamos o numerador de cada fração. Então eu venho, ó, divido, ó, daqui para cá eu divido, ó. 6 dividido para 2, isso é 3. E eu multiplico o numerador da fração por 3. Perfeito? Então fica assim, ó, 3 vezes 1, que é 3. Ok? Por que eu fiz isso? Porque eu queria descobrir justamente qual o número que eu multipliquei em cima. Eu descobri o número que eu multipliquei embaixo, dividindo, fazendo o processo contrário. Logo, se eu multipliquei embaixo para chegar aqui, eu tenho que multiplicar em cima também, para chegar aqui. Show de bola? Espero que tenha entendido isso daí. Beleza. A mesma coisa, agora eu vou fazer mais rápido, acontece aqui. 6 dividido para 3 é 2. Opa, 2 vezes 1 é o próprio 2. Show de bola? Então, essa é a ideia. O que eu fiz? Peguei esse 1/2 aqui e esse 1/3 e trouxe para frações de denominadores comuns. 3 sextos e 2 sextos. São frações equivalentes, ok? Só que mais interessantes para nós trabalharmos. Por quê? Porque estão no mesmo denominador, beleza? Então é isso. Vou encerrar essa aula por aqui sem mais enrolação. Detalhe, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, vai aparecer aí para você o link da playlist Matemática Básica para você seguir toda essa sequência de aulas e você ficar fera em matemática. Valeu? E vamos para a próxima aula aí, que já é aula de exercícios para a gente fixar e mandar bem nesse tipo de questão. Até a próxima aula.